E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno que acontece na variação da frequência de uma fonte e também na percepção de um observador, devido ao movimento, seja do observador ou seja da fonte também. Imagina um carro aqui buzinando, e aí ele emite uma onda sonora, tá? Essas linhas verdes aqui representam as frentes de onda. Essas frentes de onda elas chegam igualmente espaçadas, apesar do meu desenho estar fora de escala, elas chegam igualmente espaçadas até o observador 1. O que vai acontecer? Eu vou colocar esse carro em movimento. Quando eu colocar ele em movimento, olha o que vai acontecer, pessoal. Essas frentes de onda aqui, deixa eu melhorar aqui. Essas frentes de onda vão começar a chegar mais rápido nesse observador. Observa comigo que as frentes de onda deixadas para trás, elas ficam mais espaçadas, ou seja, essa onda para trás aumenta o seu comprimento de onda, aqui isso aqui é o lambda, tá? E para frente, esse lambda começa a diminuir. Ele começa a receber mais frentes de onda ali a cada intervalo de tempo. Isso faz com que ele perceba o som com uma frequência maior. Observe comigo então que a frequência para ele vai ficar maior. Gente, se ele percebe o som com uma frequência maior, consequentemente ele vai perceber um som mais agudo. Então olha só o que está acontecendo. O movimento dessa fonte sonora, que no caso aqui está sendo representada por esse carro, pode ser o som do carro, pode ser vou botar aqui, a velocidade da fonte. Isso aqui é o observador. No caso agora, a velocidade do nosso observador nesse momento é igual a zero. Tá bem? Então olha só, a frequência está aumentando e está começando a ouvir o som mais agudo. Observa que no dia a dia isso é comum. Quando a gente tem algum carro passando por nós, uma moto, qualquer tipo de coisa que esteja fazendo barulho, o som quando ele está se aproximando é diferente do som quando ele está se afastando. Então olha só, a proximidade da fonte sonora vai fazendo com que a frequência vá ficando maior. Enquanto para trás desse carro a frequência vai ficando cada vez menor. Vai chegando o som com intervalos de tempos cada vez maiores. Para isso eu coloquei um observador na parte de trás. Eu quero agora analisar o que acontece para esse cara que está aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Ele percebendo em intervalos de tempos cada vez maiores. Para esse cara que está aqui atrás, ele vai recebendo frentes de ondas em tempos cada vez maiores. Como ele vai recebendo frentes de ondas em tempos cada vez maiores, ele vai acabar percebendo que esse som tem uma frequência menor. Tudo bem? Se a frequência dele vai ser menor porque ele está recebendo aí em cada vez maiores intervalos de tempo. Com isso, uma frequência menor, ele vai perceber que o som do carro fica mais grave. Então observa, quando algum objeto vai se aproximando, o som fica mais agudo, vai se afastando, o som cada vez mais grave. Quando você vai vendo algum corpo se aproximando, fazendo, aí quando passa, é esse o som de por exemplo, uma sirene ou de alguma coisa que vai se aproximando e depois se afastando. Tudo bem? Legal. Para isso, o que acontece, olha só. Eu tenho então uma frequência, que é a frequência da fonte, vou chamar de F0, e tem a frequência percebida pelo observador, que eu vou chamar de frequência aparente. Tá? A frequência aparente é que vai ser observada pelo carinha que está recebendo essas frentes de onda, sejam elas mais próximas ou mais afastadas cada vez mais. Então aqui, cada vez mais proximinhas, cada vez mais afastadas. Frequência maior, frequência menor. Bom, para calcular isso,
a gente vai usar uma fórmula. A fórmula para calcular da frequência aparente vai ser a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. O que acontece é que essas velocidades têm sinais diferentes. Observe comigo. A velocidade da fonte, quando ela se afasta do observador, ela é positiva. E a velocidade da fonte, quando ela se aproxima do observador, ela é negativa. A velocidade do observador ao se aproximar da fonte fica positiva e se afastar da fonte fica negativa. É por isso que essa fórmula tem variações no sinal. Eu vou dar um exemplo para mostrar para vocês, para a gente aprender a analisar. Então, olha aqui. Olha o que está acontecendo, pessoal. A minha fonte, que é esse carro aqui, está se aproximando. Está se aproximando do observador ali, beleza? Então, olha o que está acontecendo. A velocidade da fonte está se aproximando. Olha só, a velocidade da fonte ao se aproximar tem que ficar negativa. A velocidade da fonte vai ficar negativa. Já o observador, ele está se aproximando. Se ele está se aproximando, a velocidade do observador vai ficar positiva. Tudo bem? Eu vou supor aqui a velocidade do som igual a 340, beleza? Metros por segundo. Eu vou falar que a frequência inicial aqui, a frequência natural desse som é de 100 Hz. Eu vou querer descobrir como é que vai ser. Então, vou pegar aquela formulinha. A frequência aparente vai ser a frequência inicial vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Eu vou até voltar aqui, porque eu vou fazer uma coisa para vocês. Isso aqui é só análise dos sinais, tá, gente? Nós multiplicamos a fórmula do efeito Doppler pela frequência inicial, que é a frequência aí natural. Falei dos sinais e acabei não voltando para a fórmula. Então, só voltando aqui a fórmula, vezes a frequência inicial, beleza? Então, para deixar a formulinha aí, caso você vá copiar, pausar o vídeo para copiar, observa aí, essa é a nossa formulinha. Bom, com isso, a gente aplica agora aqui, Como é que vai ficar a minha fórmula? A frequência aparente vai ficar a frequência inicial vezes a velocidade do som. Bom, o meu observador está se aproximando, então a velocidade dele vai ficar positiva, beleza? Então aqui vai ficar mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, agora, menos a velocidade da fonte, porque a fonte está se aproximando. A fonte, quando se aproxima, o sinal fica negativo. Então a gente vai colocar a frequência aparente, vai ser 100 vezes a velocidade do som, 340, mais a velocidade do observador, aqui 2, dividido por 340, menos 20. Tudo bem? Isso vai dar 100 vezes 342, dividido por 320. Tudo bem? Observa uma coisa comigo. A frequência aparente, o valor aqui eu acho que vai dar, o número quebrado vai dar 1,06, beleza? Então aqui vai dar 100, fiz número aproximado, né? 1,06, a gente vai colocar aqui a frequência aparente, aproximadamente 106 Hz, beleza? Então, essa aí é a forma de calcular a frequência aparente do efeito Doppler. Fique ligado nas próximas aulas, tem muito mais coisa aí ligada a efeito Doppler nas próximas aulas. Um abraço.